Mas a unção nos dá superpoderes no mundo espiritual? Não vou chamar assim, porque fica parecendo que a gente é super-herói. Não, porque querendo ou não, se o senhor até fez um exemplo de Sansão, se fosse nos dias de hoje, ele seria um grande lutador de MMA. Sim. Se ele fosse algum componente da Marvel, ele seria um super poderoso da Marvel, né? Mas aí é o seguinte, o que acontece ali? Quando a gente fala de unção do Espírito, por exemplo, você sabe o que são demônios? São anjos que perderam sua identidade e seu lugar no céu. O que é um demônio? É um anjo fora de lugar. Ele devia estar no céu, foi lançado na terra. Apocalipse 12 deixa isso claro. Foi lançado na terra. Ele não tem casa para morar. Um demônio seria um líder do movimento sem terra. Não tem. Ele fica buscando abrigo dentro de seres humanos. Um espírito imundo precisa de um corpo para manifestar. É por isso que manifesta nas pessoas. Agora, quando você fala de anjo, anjo é o quê? É um ser espiritual. Satanás era um anjo. Ele se rebelou contra Deus, ele foi excluído, ele foi colocado fora. Deus deu, foi um banimento. Ele tomou um cartão vermelho. Você não está mais aqui. Como é que você lida com um anjo que é muito mais poderoso do que o ser humano? Você repara no poder que, quando a Bíblia revela o anjo, o ser angelical, gente, o poder dele é extraordinário. Um anjo, lá em 2º livro de Reis, acaba com o exército da Síria. Um anjo derrota o exército de Senaqueribe. Então, quando você vai lidar com o mundo espiritual, que é muito mais forte que você, só tem uma coisa que vence isso. Chama-se autoridade. Eu vou exemplificar o que é autoridade. Você está com o teu carro lá, você está dirigindo aqui em Curitiba, esse carro que leva um monte de carro, chama Jamanta, cegonheira. Cegonheira. É um carro, tem lá, 200 por hora, não vai ganhar a multa. A 100 por hora na estrada. Aí chega um soldado, você pega a energia, o poder de uma Jamanta, de uma cegonheira, e o poder de um soldado. Aí o soldado fala assim, para e encosta. O motorista não para e encosta? Sim. O nome disso é autoridade. Autoridade é direito de governo. Então, quando você diz a um espírito imundo, sai em nome de Jesus, o que garante que ele vai sair? A autoridade. A autoridade. É por isso que Jesus diz, eis que vos dou autoridade para pisar de serpente, escorpião, todo o poder do inimigo e nenhum dano vos fará. Então, você não precisa ficar preocupado com as pessoas mais jovens, mais novas, que conhecem pouco a Bíblia, que ouvem muitas histórias, ficam com medo. Não, é perigoso. Não é perigoso. Perigoso é para ele, o inimigo. Mas a unção, volto a dizer, a unção não te deixa com superpoderes. A unção te dá capacidade para realizar tarefas que você jamais poderia realizar. O que Paulo recebeu foi uma unção que levou ele para pregar num lugar que ninguém foi. Você repara que Deus está empurrando ele. Paulo era turco, tá? Paulo de Tarso era turco. Turquia, região da Lídia, região ali da Frígia, né? A gente chama, é o sul da Turquia. Ele quer ficar pregando ali. Repara, ele quer ir para a Galácia. Só que toda hora ele vai tomando uma surra e ele vai sendo perseguido e vai sendo expulso pro lado de lá, de Istambul, Troade. Ele não vai para Troade? É a cidade de Troia. Lembra de Brad Pitt no filme de Troia? Uhum. É ali. É o Mar de Mármara que separa a Turquia da continental Ásia para o continente europeu, que depois dali é a Grécia. Aí ele apanha em Filipos, ele apanha em Tessalônica, aí ele chega em Corinto, e de Corinto ele vai a Atena, e de Atena ele chega. É o mesmo espírito que está empurrando ele. Paulo recebeu algo que eu não recebi. Okay. A unção dele era por uma tarefa apostólica. Vamos pegar os discípulos aqui. Sim. Quem de fato foi apóstolo? De fato. Pedro. Apóstolo. E os 12 ali, fora Judas, foi se enforcar. A Bíblia diz que ele recebeu o prêmio da sua iniquidade. Agora, o que é o dom apostólico? É o dom de crescimento. Então, vamos pegar a primeira viagem. Paulo, Barnabé e o sobrinho de Barnabé, João Marcos. João Marcos era pastor? Não.
A única coisa que ele foi evangelista. Ele escreve o Evangelho de Marcos e um escritor. Ele é o escritor do best-seller. Ele escreveu o Evangelho de Marcos. Você tem o Evangelho de Marcos, eu tenho o Evangelho de Marcos, até o Léo tem o Evangelho de Marcos. Todo mundo aqui tem o Evangelho de Marcos. Ele era um escritor, não era? E ainda dizem que foi narrado por Pedro para João Marcos, né? É o que dizem. Não importa. Ele é o autor. Ele escreveu, fato. Ele escreveu pelo Espírito Santo. Barnabé foi com Paulo, foi? Sim. O que Barnabé era? Barnabé não era apóstolo, né? Verdade. Barnabé, na verdade, era um grande empresário, ele era rico, né? É que ele é chamado, né, de apóstolo. No capítulo 13 ele é chamado. Estavam com ele Saulo, Barnabé, Nicanor, né? Tem alguns apóstolos que a gente não conhece o nome, né? Mas estão lá na Bíblia. Ele é pastor de quê? Fala pra mim, Barnabé, foi pastor de igreja? Não, pelo que eu vi, não. Ele é natural de Chipre. A história diz que ele assume uma congregação em Chipre. Ele encontra com Paulo em Antioquia. Mas o que ele faz mais? Ele só apresenta Paulo para Pedro, né? Para a igreja, né? Ele é o cara que levanta Paulo. Ele dá oportunidade. Eu vou dar oportunidade para o irmão pregar. Ele entrosa Paulo com os discípulos. Ele dá a oportunidade para Paulo. Ele vira um em carne com Paulo. Testemunha a respeito de Paulo, né? Vai na primeira viagem missionária, eles arrebentam, mas na segunda viagem missionária eles brigam. É verdade. Um quer levar João Marcos, outro não quer. Aí Paulo chega. Aí Paulo vai atrás de um outro discípulo, que é Timóteo. Entendeu? Porque então tem muita gente com pressa de resolver o chamado. Ai, pastor, tem uma unção, tem um chamado. Calma. Paulo ele se converte. Deus chama Ananias para orar por ele. Barnabé vai investigar. Barnabé traz ele para perto. Leva ele para Jerusalém. Só que é o seguinte, o povo morria de medo dele. Ele vai ser expulso da igreja de Jerusalém. Ele vai voltar para Tarso, sabe disso? Sabe quando é que Paulo é chamado de novo? Quando? Quando tem um avivamento em Antioquia. E lá tem um cara que não era judeu, o nome dele é Tito. Paulo escreve a carta a Tito. É ele mesmo. Aí Barnabé vai investigar falando, não é mesmo? Os gentios receberam do Espírito Santo, está todo mundo aqui orando em língua, está todo mundo glorificando ao Senhor. Era uma igreja de gentios. Aí ele fala assim, gente, quem vai pastorear esses caras? Eu já sei, traz aquele maluco do Paulo. Ele tinha essa unção. Aí Paulo vem. Repara que Paulo, ele só descobre mesmo que ele é o cara dos gentios no capítulo 18 de Atos. Ali ele descobre. Que ele é o apóstolo dos gentios. Aí ele já está pregando para grego, porque ele tinha uma estratégia. Ele chegava para pregar onde? Na sinagoga. Ninguém conhecia ele, naquele tempo não tinha Instagram, né? Não tinha rede social. E aí, onde é que você estudou? Eu estudei aos pés de Gamaliel, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, eu sou judeu de judeu, eu sou cara, aprendi em Jerusalém mesmo. Fica com a gente aqui, vou te dar a oportunidade de pregar para a gente nos próximos sábados. Sinagoga é judeu sábado. Aí ficava lá 1 mês, 2 meses. Aí de repente fazia, é o seguinte, hein? Sabe o Messias que a gente está esperando, o Cristo? É Jesus. Aí, gente... Já veio. O pau quebrava, mas ele já tinha discípulo. Então ele tinha uma estratégia para pregar. Então ele chegava lá, ele entrava na cultura. Isso é uma unção que Deus deu para ele. Por isso a expressão me fiz de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios. Me fiz de fraco para ganhar os fracos, debaixo da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Fiz de tudo para ganhar alguns. Ele tinha uma unção diferente de Barnabé. Barnabé era o cara que descobria novos talentos. João Marcos era o cara que era evangelista. João Marcos hoje, sabe do que a gente ia chamar na igreja? Capelão. Me traz João Marcos, que estou doente, estou com frio. Me traz os pergaminhos, lembra? 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Ele tinha quebrado o pau com Marcos. Aí depois fala, ô Marcos, agora estou precisando do Marquinhos, estou precisando de cola aqui. Estou precisando do capelão. Ele me é muito útil para o ministério. Por quê? Porque o papel de Marcos não era evangelista. Ele fala, isso não é para mim. Então tem muita gente, eu sempre digo que não existe gente errada. Existe gente certa no lugar errado.